Uma bênção especial para o seu dia e para esta semana que está começando. Hoje a gente vai mergulhar juntos num tema que, olha, ressoa fundo na vida espiritual, a vigilância. E a nossa bússola para essa conversa vai ser o capítulo 14 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Isso, vamos explorar como o Sorge conecta a oração com essa atitude de vigilância, sabe? Especialmente pensando na expectativa pela volta de Cristo. Mas, mais do que isso, né? Como ele sugere que essa vigilância seja algo vivo, cultivado no dia a dia. Exato. A nossa missão aqui é tentar extrair as ideias principais do Sorge sobre por que essa atenção constante é tão vital e qual o caminho prático que ele vê para isso. Tudo a partir do que ele escreveu nesse capítulo específico. Prontos? Então, bora lá. Bom, o ponto de partida do Sorge é algo bem direto, que vem do próprio Jesus. Vigiem e orem. Essa instrução está lá nos evangelhos, tipo Marcos 13.13, 14:38. Mas assim, na prática, o que isso quer dizer? Fico pensando que não é só aquela oração mais introspectiva, de olho fechado, né? Com certeza não. O Sorge faz questão de frisar isso. É uma oração com olhos abertos, atentos e alertas. Ele até usa uma imagem forte para contrastar. Qual imagem? A da avestruz que enterra a cabeça na areia, sabe? Ignorando tudo que acontece em volta. A ideia dele é justamente o contrário. É trazer a consciência do nosso tempo, do agora, dos acontecimentos, para a luz do que a Bíblia ensina e para a direção que o Espírito Santo pode dar. Não é para fugir da realidade, entende? É encarar, mas com uma perspectiva espiritual. Essa ideia de olhos abertos na oração é bem interessante. Dá a impressão de uma interação maior com o mundo, e não só um recolhimento. Exatamente. E o Xenorge conecta isso, assim, de forma muito forte, com o ensinamento de Jesus sobre a sua volta. Ele cita aquele trecho bem conhecido de Marcos 13, versículos 32 a 37. Ah, sim, aquele que diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Isso. Nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. E justamente por isso a ordem é clara. Fiquem atentos, vigiem. O peso aqui está na constância, sabe? Em ser encontrado vigilante quando ele voltar. Não importa quando seja, é uma prontidão que não para. Essa urgência que o Sorge pega no texto bíblico é palpável. E ele até menciona uma situação que, sei lá, talvez tenha um tom de brincadeira, mas acende um alerta, né? Aquela história do pastor. Ah, sim. Aquela anedota do pastor que, quando perguntaram quantos membros tinha na igreja dele, teria respondido algo tipo, olha, uns 800 são os que dormem. Nossa! Só de uso essa ilustração, que pode até arrancar um sorriso, para tocar num ponto bem sério. A possibilidade de muitos cristãos estarem espiritualmente assim sonolentos, desligados, justamente num período da história que ele, Sorge, considera muito significativo. É um chamado contra essa passividade espiritual que pode acabar se instalando. Isso me faz pensar, será que essa sonolência tem a ver com a rotina? Com as distrações do dia a dia que acabam, sei lá, anestesiando a gente? Olha, Sorge não entra nos detalhes das causas, mas a implicação é essa sim. A vida moderna oferece 1000 distrações, né? 1000 ruídos. Para se manter espiritualmente desperto, é preciso intenção. E ele argumenta que o momento histórico pede essa atenção redobrada. No entanto, e isso é bem importante, ele logo em seguida faz uma ressalva. Que seria? Qual ressalva? Ele deixa muito claro que essa chamada para vigiar não é um convite para virar um caçador de sinais, sabe? Ou ficar tentando adivinhar o futuro, especulando sobre data, evento escatológico. Ah, ainda bem. Pois é, isso seria um fardo que, segundo ele, Deus não colocou sobre nós. Bom ponto mesmo. Porque às vezes essa conversa sobre vigilância e fim dos tempos descamba para uma especulação meio infrutífera, né? Exatamente. Sorge direciona o foco para outro lugar. Ele diz que a responsabilidade que Deus nos deu não é essa de desvendar o futuro. É, na verdade, estar alerta quanto à hora em que vivemos. É ter discernimento, perceber os sinais dos nossos tempos. Ou seja, o foco não está no amanhã desconhecido, entende? Mas na compreensão e na resposta adequada ao hoje, ao presente. É entender o que Deus está fazendo agora. Certo.
Então, se a chave é estar desperto para o hoje, para o agora, como Sorge sugere que a gente faça isso na prática? É aí que entra aquele conceito central do livro dele, o tal lugar secreto. Precisamente. Ele apresenta o lugar secreto, que é aquele espaço pessoal de intimidade, sabe? De comunhão com Deus, como um ambiente ideal, por excelência, para cultivar essa vigilância ativa. Não é só um lugar de pedir coisa ou buscar consolo. É quase um centro de comando espiritual, vamos dizer assim. Centro de comando, gostei da imagem. E o que acontece nesse centro de comando, então? Bom, Sorge detalha várias ações, várias atitudes que são cultivadas ali. Ele fala sobre, por exemplo, aguçar os sentidos espirituais. Tipo, aprender a perceber os avisos, os toques, as direções de Deus que podem vir de forma sutil. Uhum. Também interpretar os eventos. Olhar para o que está acontecendo no mundo, não só pela lente da mídia ou da opinião pública, mas principalmente pela lente da palavra de Deus, buscando entender o panorama maior. Faz sentido. Prestar atenção nos temas bíblicos. Notar quais passagens ou verdades das Escrituras o Espírito Santo parece estar destacando naquele período específico, tanto para a gente, pessoalmente, quanto talvez na igreja de forma mais ampla. Parece um processo bem ativo mesmo, de sintonia fina com Deus e com o tempo presente. Não é passivo. Totalmente. E continua, ele menciona também, deixa eu ver, calibrar a alma, que seria ajustar nossos pensamentos, emoções, prioridades com base na verdade da palavra de Deus. Como se a gente estivesse afinando o instrumento mesmo. Entendi. Silenciar para ouvir. Criar espaço e tempo no meio da correria para aquietar o barulho, interno e externo, e conseguir de fato ouvir a voz de Deus. Isso exige disciplina, né? Com certeza. Contemplar o trono. Manter o foco na soberania, na majestade, no controle de Deus, mesmo no meio do caos aparente do mundo. Isso traz perspectiva e paz. Nossa, que importante isso. E por fim, sacudir a sonolência. É nesse lugar que se combate ativamente a letargia espiritual, renovando o fervor, o amor, a paixão por Deus. Uau! É uma descrição bem rica do que pode acontecer nesse lugar secreto. Definitivamente não é só um momento devocional rápido, é um investimento profundo. E você mencionou uma palavra que o Sorger destaca bastante: percepção. De onde vem essa percepção mais aguçada que ele fala? Olha que interessante isso. O Sorge argumenta que essa percepção não vem primariamente de consumir mais notícias ou mais análises do mundo. Não que isso seja irrelevante, claro, mas a fonte principal, segundo ele, é a imersão na palavra de Deus e a iluminação que o Espírito Santo dá. Ele até cita Filipenses 1,9, que fala sobre o amor que aumenta mais e mais em conhecimento e em toda percepção. Então a leitura do jornal divino, que é a Bíblia, seria mais importante que a do jornal comum, para a gente entender os tempos, na visão dele? Para ter a percepção espiritual do que está rolando, sim. Na perspectiva do Sorge, é isso. Essa percepção, ele diz, nos capacita a discernir duas coisas que estão em ação no mundo hoje. O mistério da iniquidade, O que seria isso? que a gente poderia entender como as formas sutis, enganosas, como o mal opera, muitas vezes disfarçado de bem, e o mistério divino. Ah, o contraponto. Exato. Que é a obra redentora, transformadora, soberana que Deus está realizando, muitas vezes de forma silenciosa ou inesperada. Discernir essas duas forças em ação. Caramba, isso exige mesmo uma sensibilidade que vai além da análise superficial das coisas. E o Sorge dá algum exemplo de como ele mesmo busca essa percepção no dia a dia dele? Dá sim, e isso torna a ideia bem prática, bem concreta. Ele compartilha que, muitas vezes, nesse tempo dele no lugar secreto, ele para tudo, sabe? A leitura bíblica sistemática, a lista de pedidos de oração e faz perguntas diretas para Deus. Que tipo de perguntas? Perguntas como: Senhor, o que o Senhor está fazendo na terra hoje? Quais são os temas que o Senhor está enfatizando nesse momento? Onde o Senhor está se movendo de forma especial? Em quais grupos de pessoas? O que o Senhor quer que eu veja sobre a hora em que estou vivendo? E, importante, qual é o meu papel nisso tudo? Que abordagem direta, corajosa até.
E imagino que a resposta não venha sempre assim como um raio, né? Precisa de paciência. Exatamente. Ele enfatiza muito a importância de, depois de perguntar, esperar. Esperar pela resposta, pelo insight, pelo entendimento que vem de Deus. Isso mostra que não é só uma curiosidade intelectual, sabe? Mas um desejo profundo de alinhar a própria vida, as próprias prioridades com o que Deus está fazendo no mundo agora. É querer ser um cooperador, não só um espectador passivo. Essa ideia de cooperação ativa é muito forte. E para reforçar essa necessidade de estar pronto, de estar atento, o Sorge usa algumas imagens bíblicas bem conhecidas, né? Eu acho que lembro de algumas. Usa sim. A primeira é aquela de Cristo vindo como ladrão, que aparece lá em Apocalipse 16, versículo 15. Essa imagem do ladrão sempre me pareceu um pouco, sei lá, assustadora, confesso. Como é que o Sorge interpreta ela nesse contexto de vigilância? Ele conecta com a ideia da surpresa e da necessidade de estar preparado para o inesperado. Assim como um ladrão não avisa a hora que vai chegar, né? E pode até deixar pequenos sinais da sua aproximação que só alguém muito atento perceberia. Sei lá, um barulho estranho, algo fora do lugar. Uhum. A vinda de Cristo também pode ter sinais que exigem atenção para serem notados. A passagem de Apocalipse diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A bênção, a felicidade, é para quem está desperto, atento e espiritualmente vestido, ou seja, preparado, para não ser pego de surpresa e passar vergonha. Não é sobre medo, entende? É sobre prontidão. Entendi. A ênfase está na bem-aventurança de estar preparado, não no susto da chegada. Faz mais sentido assim. E qual a outra imagem que ele usa? A outra é a dos servos esperando o seu senhor voltar da festa de casamento, lá em Lucas 12, versículos 35 a 40. Aqueles servos que ficam de prontidão com a cintura cingida e as lamparinas acesas. Ah, essa imagem é mais acolhedora, eu acho. Fala de serviço, de luz acesa. Sim, sim. Jesus, nessa parábola, destaca a felicidade, a bem-aventurança desses servos que o Senhor encontra vigiando quando chega, mesmo que seja tarde da noite ou de madrugada. A prontidão é a chave, porque a hora é incerta. E aí Sorge faz a conexão direta. Para ele, o lugar secreto é onde essas palavras de Jesus se tornam realidade prática. Como assim? É ali que o cristão se prepara para a ação, cinge os lombos, como diz o texto, e mantém suas lamparinas espirituais acesas com óleo do Espírito Santo, queimando com uma paixão ardente por Deus e pelos seus planos. Ou seja, o lugar secreto não é um refúgio passivo, um esconderijo. É uma base de operações para estar pronto e ativo. Faz todo sentido agora. É um lugar de abastecimento, mas também de prontidão para a missão. Então, tentando amarrar tudo isso que o Sorge apresenta no capítulo, a mensagem central seria algo como: Ei, acorda, não dorme no ponto espiritualmente falando. Basicamente isso, mas com uma direção bem clara. A exortação que ecoa do começo ao fim é aquela de Jesus: vigie e ore. Sorge apresenta essa combinação como o grande segredo para estar pronto para encontrar aquele que nos ama. A vigilância que ele descreve não é uma espera passiva, sabe? Cheia de ansiedade ou medo do futuro. Pelo contrário, é um engajamento ativo, consciente, alimentado pela oração, focado no presente e cultivado nesse relacionamento íntimo com Deus lá no lugar secreto. É estar desperto para Deus e para o tempo em que a gente vive. Perfeito. Então, só para a gente recapitular os pontos principais que a gente tirou dessa análise do pensamento do Bob Sorge nesse capítulo específico. Primeiro, aquele chamado fundamental, inescapável de Jesus para vigiar e orar. Não tem como fugir disso. Exato. Segundo, o papel centralíssimo do lugar secreto como o ambiente ideal e tal centro de comando para a gente cultivar essa vigilância na prática. Fundamental. Terceiro, a importância de buscar percepção sobre o tempo presente, né? Não primariamente pelas notícias do mundo, mas pela palavra de Deus e pela iluminação do Espírito. Sim, essa é a chave da percepção para ele. E quarto, o objetivo disso tudo:
Estar preparado, ativo, alinhado com Deus, pronto para o retorno de Cristo ou para qualquer ação que Ele nos chame para fazer hoje mesmo. Perfeito. São esses os pilares da argumentação do Sorge nesse trecho do livro. E pensando em tudo isso, sabe? Especialmente nessa ênfase na percepção dos tempos atuais que vem lá do lugar secreto. Fica uma questão interessante para a gente refletir, não fica? Se a gente leva a sério essa ideia do Sorge, de que a principal fonte para entender o nosso tempo vem dessa conexão íntima com Deus, através da palavra e do Espírito, como isso poderia realmente transformar a maneira como a gente interpreta e reage aos acontecimentos do dia a dia? Nossa, verdade. Como isso muda a forma como a gente lê as notícias, como a gente conversa sobre os problemas do mundo, como a gente se engaja ou não nas questões ao nosso redor. Vai bem além de simplesmente ficar esperando o futuro, né? Parece que impacta profundamente o como a gente vive o presente. Uma excelente provocação para a gente pensar durante a semana. Como essa vigilância cultivada no secreto redefine nosso olhar sobre o cotidiano. Muito bom. E a nossa conversa sobre este livro tão rico continua, viu? Voltaremos em breve com uma análise de outro capítulo de Segredos do Lugar Secreto. Que Deus abençoe ricamente a todos.